é mais importante? O melhor plano de estudos, o mais completo ou aquele que você consegue seguir? Concorda que algumas vezes você já foi buscar um plano de estudos ou criar o seu, com aquela sensação de sei que eu não vou conseguir, isso aqui tá muito complicado, tô fazendo isso aqui só me enganando, mas você procura abafar essa sensação, mexendo mais no plano de estudos ou pegando um outro da internet, como se a solução estivesse no plano e não em você. No passado, quando eu já tentei fazer plano de estudo ou plano de trabalho completo, eu já vou preenchendo as coisas fazendo com a sensação de que eu não vou conseguir fazer isso. Quem eu tô tentando enganar? E lá no fundo já sabia que não ia dar certo. Mas aí você procura abafar essa sensação buscando outro aplicativo, um outro cronograma, feito por outra pessoa. Como se a solução estivesse no plano perfeito e não em adequar atividades para você. A verdade é que é difícil seguir um negócio externo que não leva em conta você, suas motivações, suas vontades, suas dificuldades, suas facilidades e o que é mais importante para a prova, ou seja, as ações mais importantes, que muitas vezes em um cronograma tão completo a gente vai deixando para o final. Então eu proponho algo como um diálogo entre o que você quer que seja feito e o que você consegue fazer no momento. E muitas vezes, para isso, a gente precisa começar pequeno, cumprir pequeno, depois começar um pouquinho maior, cumprir esse um pouquinho maior, e só lá na frente você coloca realmente esses cronogramas muito completos. E assim, cada fase desse caminho você vai cumprindo, você vai vendo que consegue, que é capaz, e isso vai te dando energia para dar passos cada vez maiores. Isso é ilustrado muito bem no livro Hábitos Atômicos, em que ele fala que a mudança, ela não precisa vir de fora para dentro. É melhor quando ela vem de dentro para fora. Ou seja, aqui no cronograma, quando a gente tenta impor o cronograma de fora para dentro, não dá certo, não tem essa química com ele. Mas, se você vier de dentro para fora, então você primeiro mudar a sua identidade como alguém que cumpre cronograma, por mais simples que ele seja, aí você vai cumprindo, vai fazendo um novo, vai cumprindo, e se identifica como essa pessoa que cumpre. Aí você vai colocando um pouco mais de atividade e com o tempo, você se torna essa pessoa que cumpre o que você quiser que seja feito. Claro, nem sempre, mas na maior parte das vezes. E isso tudo sem passar por cima de si mesmo, entendendo. Então, ou seja, na prática, em vez de fazer o planozão, a gente faz um planozinho. E talvez com uma matéria, 2 matérias, e você anota o que tem que fazer nessa matéria. Então, por exemplo, a matemática, ver esse módulo, revisar com questões aqui desses assuntos. E o quadro horário ou cronograma do dia. Não precisa ser de 7h45 a 9h17. Não, ele pode ser fluido. 1h30 de manhã, ou mais ou menos isso. E aí você vai entendendo o que funciona para você. Então, isso aqui que é o mais interessante, é ver o que funciona. Porque quando você se conhece e entende, ó, de manhã consigo estudar matemática, ou não, de manhã não dá para estudar matemática, tem que ser uma coisa mais fácil. Já de tarde já dá para estudar matemática. Quando você se entende, você consegue depois montar um cronograma que funciona para você. E é esse o objetivo aqui. Então você vai com 2 coisas, você vai com a sensação de que é uma pessoa que cumpre, de que é um cumpridor, e também com esse autoconhecimento do que é melhor para você, de quais horários você rende mais, quais não rende nada. E pode usar, por exemplo, esses horários que não rende nada para estudar uma matéria mais simples, para ver um vídeo de história. É uma sensação muito boa quando você faz o seu primeiro plano, por mais simples que seja. E aí pode ser um quadro horário, pode ser plano de metas, mas quando você consegue cumprir, você vê, sabe, no fim da semana, olha, consegui cumprir. E agora, o que a gente pode adicionar? E aí você se acostuma a cumprir, você se acostuma a olhar todo dia para esse plano, tá? O que eu tenho que fazer hoje? O que eu vou fazer amanhã? Então você realmente muda de dentro para fora essa sua relação com o planejamento, com as metas. E sem dar esse efeito rebote de, consegue cumprir uma semana ou alguns dias e aí na outra já está desestimulado. Aí depois busca um outro cronograma, consegue cumprir um pouquinho, aí depois já fica para baixo. Então fica algo muito mais sustentável quando você se entende, quando você faz um plano específico para você. E nisso, acho que talvez uma das coisas mais importantes é ver o que você precisa. Não o que tem lá no plano completo. Não, o que você precisa, quais matérias você precisa mais melhorar.
Então, para o Enem, muitas vezes é matemática, redação, mas depois de um tempo, quando essas já estão ok, aí vão ser naturezas. Mas aí dentro de naturezas, biologia acaba sendo mais importante que física. E aí você coloca mais tempo para biologia, mas aí também não dá para ficar só na teoria de biologia, então vamos colocar questões de biologia, lista sniper, provas. Então, entender também o que é importante para você é 50%? Não sei, mas é uma parte importante. Então, a gente tem todos esses fatores que vão trabalhando juntos para que o estudo seja agradável, para que você se sinta capaz, se sinta autoconfiante nos seus estudos. Autoconfiante não no assunto, mas sim na sua capacidade de colocar um objetivo e cumprir. E depois entra a questão da prioridade, então essas matérias mais importantes, o que fazer em cada matéria, e com o tempo ir revisando o plano. Imagina depois de algumas semanas ou meses que você já consegue trabalhar mais, fazer mais. Aí você já consegue ter uma margem maior de manobra no que você vai colocar no seu plano, o que você vai revisar, quais provas vai fazer, mas tudo no seu tempo. E muitas vezes também vale dizer que tem meses em que você consegue seguir tudo que coloca. Mas aí tem alguma semana que acontece alguma coisa, ou você fica meio para baixo, e nessa semana ou nesse mês você não consegue produzir tanto, você não consegue estudar tanto quanto antes. E a primeira coisa que a gente tem é culpa, ou se acha incapaz. São tantas emoções que torna até difícil voltar a estudar. Mas aí é um bom momento de começar essa abordagem escadinha de novo. Então dá esse primeiro degrau, 1 hora, 2 horas por dia, vê que consegue. E aí depois você vai escalando degraus maiores. Esse vídeo foi uma tentativa de regravar esse vídeo passado aqui, mas com esse twist assim mais pessoal. Mas a ideia é justamente essa. Então, se conhecer o que funciona para você, e a partir disso você planeja, você organiza o que precisa ser feito. Porque muitas vezes dá certo seguir um cronograma da internet ou seguir, sabe, um cronograma de curso online, dá certo por uma semana ou assim, um mês, e depois você já não aguenta mais e não aguenta nem olhar para isso e desenvolve, sabe, uma aversão a esse cronograma, a esse negócio todo. E acaba que é pior. Então, quando a gente vai aos poucos, vai sentindo o que consegue fazer, o que não consegue fazer, e tá tudo bem também, a gente não é máquina. Você não é máquina para precisar estudar o dia inteiro, fazer tudo. Não, vamos com calma. E aí, com o tempo, você vai vendo que passa a ser um processo interessante, um processo também de autoconhecimento, junto com o aprendizado de tantos assuntos para o Enem e o vestibular. Então, essa era a ideia para hoje. Muito obrigada por assistir. Continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!